Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Se faz presente aqui neste lugar, Senhor Jesus. Manifesta a tua presença, a tua glória, o teu cuidado, o teu amor sobre o teu povo. E receba a nossa adoração, Senhor. Aleluia. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você,
Declare mais uma vez. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, aos que estão presentes aqui nesta noite, num número reduzido de pessoas, mas reunidos para adorar, para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Obrigada pela sua presença aqui nessa noite. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo através das redes sociais, através da página da igreja lá no Facebook. Quem ainda não conectou, quem já conectou, aliás, envia aí, compartilha aí essa transmissão com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse culto e venham participar, adorar ao nosso Deus conosco, em nome de Jesus. E nós vamos celebrar nessa noite ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus, nós temos essa oportunidade. É uma graça de Deus. É um presente de Deus. Nós podemos, nos reunir, tanto presencialmente quanto online ainda, através, dos canais aí, dos meios de comunicação, mas é um presente de Deus nós podermos estar conectados, seja de perto, seja de longe, a gente está conectado para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Você que pode, você que já pegou aí a sua Bíblia comigo, abra aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. O Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos vai falar aí sobre um evento muito importante, Um evento aí que aparece nos 4 evangelhos e é algo tremendo, poderoso da parte de Deus para as nossas vidas. Quem encontrou, diga refrigério de Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele e logo a mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem. O reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? A palavra do Senhor nos fala sobre esse evento maravilhoso, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Muitos pensavam que ele viria montado num cavalo branco, né? Com uma coroa, com uma realeza muito grande. Mas olha só como que foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Assentado num jumentinho, humilde, como Jesus é. Se fez pobre para nos enriquecer. E a palavra de Deus fala que quando Jesus ia entrando em Jerusalém, eles iam estendendo as suas vestes por onde ele estava passando e lançando ramos ali no caminho aonde Jesus estava passando. E a palavra do Senhor fala, eu quero enfatizar aqui o versículo 9, que nos diz assim: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E sabe o que quer dizer a palavra Hosana? Quer dizer salva-nos. Quem é que estava chegando ali em Jerusalém? O Rei dos Reis, o nosso Rei Jesus. O reino que estava chegando ali era o reino de Deus. E o povo reconheceu quem Jesus é. Reconheceu quem era que estava chegando ali naquele momento. Que era o único que poderia salvá-los. Era o único que poderia dar a vida eterna. E hoje nós também precisamos entender. Nós precisamos reconhecer quem pode nos salvar, senão Jesus, o nosso Rei. Quem pode nos salvar de tantas coisas que nós temos vivido aí nesse mundo? Quem pode nos salvar das tribulações? Quem pode nos salvar das enfermidades? Quem pode nos salvar das assolações que nós temos vivido, o medo, o pânico, o pavor que nós temos vivido nesses dias de hoje, igreja? Hoje nós não mais precisamos estender ramos. Hoje não mais precisamos estender as nossas vestes. Sabe o que nós precisamos estender ao nosso Rei Jesus? O nosso coração. É o nosso coração é que nós precisamos estender para que Jesus entre, para que Jesus passe, para que Jesus reaja a nossa ação. E nós podemos clamar com o nosso coração nessa noite. Nós podemos dizer: Jesus, Hosana, Hosana nas maiores alturas, salva-nos, Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, você que está presente, você que está aí do outro lado da tela. O que você precisa que Jesus te salve nessa noite? Porque Jesus está passando, igreja, a todo momento Jesus é presente. Jesus é o maior interessado em nos salvar. Jesus é o maior interessado em mudar a história, o rumo da nossa vida. Jesus entra em Jerusalém. Jesus quer entrar no meu e no seu coração nesta noite. Os ministros vão estar cantando esse refrão novamente, por favor. Hosana, Hosana nas maiores alturas. E à medida em que eles forem cantando, você entenda que quando você está cantando, enquanto você está dizendo Hosana, você está dizendo: salva-nos, Senhor. Se coloque de pé aí no seu lugar, por favor. Você que está em casa, você que está aí no conforto do seu lar, se coloque de pé em nome de Jesus e feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Hosana,
esse Jesus tão poderoso, esse Jesus que é salvador, esse Jesus que é libertador, esse Jesus que é transformador. Comece você aí no seu lugar, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Oh Jesus, nós estamos aqui reunidos nesta noite, ó Pai. Queremos, ó Deus, te louvar, queremos te glorificar, engrandecer o Senhor através da nossa vida, abrir o nosso coração e deixar o Senhor não só passar, mas assim como o Senhor entrou em Jerusalém, entra no nosso coração nesta noite, assim como aquele povo entoava essa palavra ao Senhor e dizia: Hosana nas maiores alturas, salva-nos, Senhor Jesus. Nós queremos também dizer nesta noite: Hosana nas maiores alturas, salva-nos, Jesus. Salva-nos, ó Deus, das enfermidades, salva-nos, ó Deus, das doenças, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, psicológicas. Salva-nos, ó Deus, das cadeias que nos prendem, de tudo aquilo que tem gerado prisão na nossa vida. Senhor, quebra as correntes, quebra os grilhões. Venha nesta noite, Jesus, encher esse lugar da Tua presença, encher os nossos corações da Tua presença, encha os lares da Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, que haja manifestação do Teu poder, que haja manifestação da Tua glória, não só nesse lugar, mas aonde essa transmissão chegar, vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas, vidas sejam curadas, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Que nesta noite o Senhor receba toda a adoração, todo o louvor, toda a oração, todo o clamor, Pai querido, Pai amado. Nós queremos te bendizer nesta noite, nós queremos te glorificar, Senhor, porque nunca foi sobre nós, sempre foi por causa do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos declarar isso nesta noite, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Porque até que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Então faça dessa canção a sua oração, a sua declaração de que o Senhor, Ele tem cuidado. Amém? Aleluia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será, pois eu tenho uma promessa. Transbordarei, os meus celeiros fartamente
posso. Sou abençoado, yeah. Por todo lado, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Ele. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abre o céu, Senhor, neste lugar. Abre o céu, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Te queremos, Deus. Te queremos, Senhor. Aleluia. Adora Ele, adora Ele. Estou de pé na presença do Rei. Sua glória está aqui. Seu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Sua presença me curiou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. E que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Declare você que tem fé. E que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fecham se abram, teu reino
Volte pra Ele. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Tudo que você tem passado é para te fortalecer. Somente para te fortalecer. Porque Ele sabe a força que você tem e até onde você pode suportar. Então não desista. Siga em frente. Só clame, clame, clame. Tenha fé. Porque Ele está fazendo, está trabalhando ao seu favor. Muitos cairão ao teu lado, mas você não será atingido. Quem pode dar um glória aí? Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Deus! O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. O nosso Deus ainda faz milagre, ainda opera maravilhas. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Oh, Deus. Só clame por Ele. Clame por Ele, clame por Ele. Aproveite esse momento para estar na presença dEle, que é o melhor lugar. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, e Ele pode, Ele pode. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte ao grande Rei. E Ele já está mostrando, Ele está mostrando. Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Então declare. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar ao natural. E o quê? E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, Senhor. Vem meu coração com a ferida de fome por ti. Vem meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. E o quê? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. De fome por ti. Vem meu coração com uma ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até
Esse período é o período que você tem para clamar, para conhecer Jesus, para conhecer Deus e estar nos braços dele. Não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar e nem de recuar. Oh Deus, só clame, só clame, só clame, só clame. Oh Deus, precisamos de ti, precisamos, Pai, da tua presença, Deus. O seu povo clama, o seu povo clama, o seu povo clama, o seu povo clama, e Deus responde. O seu povo clama, o seu povo clama, o seu povo clama, e Deus responde. Ele ouve o seu clamor. Ele está colhendo as suas lágrimas, ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo. Então não pare, então não pare. Os anjos estão guerreando, os anjos estão guerreando, e em breve trará a notícia, em breve trará a vitória. Oh Deus, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Você que recebeu, aplauda o Senhor Jesus. Oh Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória sejam dados ao nosso Rei Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Os irmãos podem se assentar. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Você que está aí nos acompanhando através da rede social. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que Deus continue nos abençoando poderosamente. Levanta a sua mão assim, ó, em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma semana abençoada, uma semana produtiva. Uma semana de cura, de restauração, uma semana de milagres. Uma semana de boas notícias. Em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo, já estou de posse. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Bom, deixa eu ministrar aqui alguns avisos, né, da nossa semana. Nós estamos com o curso Maturidade no Espírito, né, com a turma fechada. Havíamos parado, estamos retomando aí aos poucos. Na quarta-feira às 19h30 aqui na igreja. Se você não teve a oportunidade ainda de fazer esse curso, nos procure, porque logo mais para frente vamos estar abrindo uma nova turma e você vai ter a oportunidade de fazer esse curso aqui conosco. Você que já está fazendo, esteja na quarta-feira às 19h30 aqui na igreja. Na quinta-feira nós temos o culto da ceia do Senhor. Toda última quinta-feira do mês, nós estamos aqui ministrando a ceia do Senhor. Não sabemos assim ao certo como vai acontecer nessa quinta-feira com relação às pessoas que não estão podendo vir. Esteja me procurando através aí do WhatsApp, né? Entre em contato comigo, né? Para dizer: pastora, eu não vou poder estar, mas eu gostaria de receber a ceia.
Então, é muito importante, né, essa comunicação nossa. Mas nós vamos estar aqui na igreja na quinta-feira, às 19h30, é um culto de membresia, um culto, né, da ceia do Senhor, onde nós estamos ministrando a ceia, uma palavra direcionada. É muito importante, né, nós estejamos aqui, né, mas debaixo de todas as orientações, né, seguindo aí todas as orientações que o decreto municipal aqui de Aparecida nos estabelece, né, nos cuidando. É tempo de estarmos ainda mais cuidadosos, mais cautelosos, mas não podemos de maneira alguma deixar de estar com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. E no domingo, às 19h, estaremos aqui firmes e fortes, né, ministrando a palavra do Senhor, adorando, celebrando ao nosso Deus, né, e vai estar sendo transmitido também, né, através aí da página do Facebook da igreja. Nós estávamos com um grupo fechado lá no Facebook. Poucas pessoas, algumas pessoas não estavam conseguindo ter acesso a esse grupo, a transmissão do culto através desse grupo. Então foi aberto uma página no Facebook. Procure lá no Facebook por Refrigério de Deus, né? Você vai estar ali, como é que fala? Entrando, né? É isso mesmo? Né? Curtir, seguindo, é essa palavra que eu queria encontrar aqui. Você vai curtir a página, você vai começar a seguir essa página da Refrigério de Deus lá no Facebook. Nessa página, ela está aberta. Então, todos vão ter acesso a todas as programações, né, da igreja. Então, nós temos páginas lá no Facebook, no Instagram, e foi aberto também, irmãos, um canal da igreja. A igreja agora tem um canal lá no YouTube. Se você não teve a oportunidade ainda de ir lá no YouTube, procurar lá Refrigério de Deus, você se inscreve, entra lá, se inscreve, já tem umas mensagens lá de Deus para a sua vida. E compartilha também. Aquilo que é bom tem que ser compartilhado, não é verdade? Então você entra, você curte, você comenta, você começa a seguir, você se inscreve no canal e compartilha para mais pessoas terem acesso a tudo o que está acontecendo na Igreja Refrigério de Deus e através da Igreja Refrigério de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Bom, com relação às nossas contribuições, né, a entrega dos dízimos, das ofertas, estão sendo feitas online, né, através da conta bancária da igreja. A conta bancária na Caixa Econômica Federal tem todos os dados. Quem tiver aí online, se puder colocar aí, né, nos comentários os dados da conta da igreja, por favor, coloque. Tem o Pix, né, o Pix é o número do celular e conseguimos também através do CNPJ da igreja, né, através do CNPJ da igreja lá, ó, 20-781-658, 1000 ao contrário, /95, através do CNPJ da igreja, você consegue também fazer o Pix, ou através do celular, código 62, que é o código do estado de Goiás, 994764917. Estamos aqui hoje, algumas pessoas presentes, você tem a oportunidade de vir ao gasofilácio, de semear a sua oferta, de entregar o seu dízimo, de entregar a sua contribuição. Temos também a maquininha ali do cartão, ali ao fundo, você pode passar o seu cartão, seja de débito, seja de crédito. Não deixe de semear na presença do Senhor nesta noite. Durante toda a mensagem, você tem essa oportunidade de estar abençoando a obra, de estar trazendo, de estar indo ali ao fundo. Você tem a liberdade no Senhor. Amém? Eu quero chamar o pastor Wesley, que vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. As crianças também estão com oportunidade com as professoras Kairi e Letícia, e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.
Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você nessa noite, para que você possa, em nome de Jesus, se fortalecer nela, tomar posse, em nome de Jesus, dessa palavra e em nome de Jesus, através da palavra, você possa viver algo sobrenatural da parte de Deus, amém? Fala comigo assim: eu creio que através da palavra eu vou viver algo sobrenatural de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, as pessoas que estão aí na internet conosco. Que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Que essa palavra alcance o seu lar, a sua casa. Que a presença do Espírito Santo de Deus possa, em nome de Jesus, ser, em nome de Jesus, liberada aí no seu lar, na sua casa. Assim como Jesus olhou para o centurião e disse a ele: em nome de Jesus, como creste, vai, o teu curado já está, o seu criado já está curado. Que essa mesma unção alcance o seu lar, a sua casa, aonde você estiver aí no seu lar, em nome de Jesus, que essa palavra possa fluir de maneira sobrenatural na sua vida nessa noite aí, aonde você está, no nome de Jesus, amém? Quantos ligam graças a Deus? Aleluia, eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Domingo passado nós liberamos uma palavra aqui, poderosa, sobre transformando dias difíceis em dias de glória. Hoje eu quero falar sobre um poder, em nome de Jesus, gerador da igreja. Eu quero falar sobre que a igreja tem o poder de gerar as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Então eu quero que você aqui, no nome de Jesus, tome posse dessa palavra. É para você, você é a igreja. Nós temos, em nome de Jesus, a autoridade que Deus nos deu. Então eu quero falar hoje sobre esse tema, gerando a bênção de Deus. Amém, irmãos? Porque tem muita coisa aí sendo gerada nas nossas vidas através das notícias. O inimigo tem tentado de todas as maneiras gerar no nosso coração pavor, gerar medo, gerar dificuldade. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Que isso seja gerado aí na sua vida de maneira poderosa. Que essa palavra seja uma semente aí no seu espírito. E que ela, em nome de Jesus, germine e brote. E que você seja visitado pelo poder dessa palavra. Amém? Graças a Deus, em o nome de Jesus. Porque o inimigo ele tem tentado gerar na minha e na sua vida de todas as maneiras coisas difíceis. Gerar má notícia, angústia, aflição, pavor, medo. E nós estamos aqui para profetizar em nome de Jesus o poder da palavra de Deus. Então eu creio, gerando as bênçãos de Deus na minha e na sua vida. Você vai receber essa palavra no nome de Jesus. E eu creio que a igreja tem esse poder de gerar em nome de Jesus os milagres da parte de Deus. Quando você recebe isso no nome de Jesus? Porque entenda, irmãos, oração não é um dom, oração é uma decisão que tomamos. Pegou aí o mistério? Oração não é um dom. Ah, pastor, não tem um dom da oração. Não, oração não é um dom. Oração, irmãos, ela é, na verdade, uma decisão que tomamos. Quem está pegando o mistério aí? Então entenda isso. Se eu tenho esse poder gerador, a Bíblia nos fala que assim como imagina o homem no seu coração, assim ele é. Então da maneira que você está aí, na verdade, crendo, profetizando, é aquilo que está sendo gerado dentro do seu espírito. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que o ar está pesado. Tem coisas que estão, as más notícias, tanto na saúde, quanto na economia, quanto, na verdade, na vida emocional, na vida conjugal, familiar. O inimigo tem que trabalhar de todas as maneiras para gerar em nós, infelizmente, temor, para gerar pavor, para gerar angústia, para gerar um medo que nos paralisa, que não nos deixa avançar. Mas a palavra vem, e quando a palavra vem, a palavra revela o poder da igreja. Isso é poderoso, irmãos. A palavra ela quer trazer entendimento para mim e para você, que é a autoridade que a igreja tem. Fala comigo assim: eu tenho a autoridade que Deus me deu. Fala, eu sou a igreja e eu tenho a autoridade que Deus me deu, no nome de Jesus. Abra comigo a palavra do nosso Deus no livro de Atos 12. Quero falar sobre a vida de Pedro, e ele é bastante... as passagens de Pedro são bastante poderosas. Essa aqui era a segunda vez que Pedro, na verdade, estava sendo solto do cárcere, da prisão, pelo poder de Deus, pelo poder, na verdade, do anjo de Deus, foi lá e soltou o homem da prisão. Eu quero falar isso nessa noite, e eu quero te entregar algumas chaves poderosas dessa palavra, que está aqui nesse mistério oculto, aqui, na verdade, guardado nessa palavra. Atos 12, quem achou, diga graças a Deus. Amém. Você aí na sua casa, diga graças a Deus também, no nome de Jesus. Olha o que diz o texto, Atos 12, primeiro. E por naquele mesmo tempo,
o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matarem. Olha a coisa interessante. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Olha que coisa forte. E era os dias, na verdade, asmos, uma festa. E havendo o quê? Prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quartetos de soldados que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A quem? A Deus. Então a igreja, fala comigo, estava gerando um milagre. Fala assim, a igreja estava gerando a libertação de Pedro. Fala assim, a igreja estava gerando. Fala assim, a soltura de Pedro. Talvez você fale assim, pastor, eu não estou preso agora. Sim, talvez fisicamente, mas mentalmente tem muita gente presa nessa noite. Mentalmente a gente está preso em algumas coisas que está ouvindo, algumas coisas que está vendo, algumas coisas que a gente talvez está apavorado, o inimigo está tentando nos prender, está tentando nos segurar. E a Bíblia está falando que a igreja tem esse poder gerador, de gerar através da oração, em nome de Jesus, a bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Quem recebe isso? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, ele já estava pronto para, na verdade, Herodes aqui representa o inimigo do povo de Deus, Herodes aqui representa, na verdade, espiritualmente falando, o nosso inimigo. Então ele fala, quando ele estava prestes a apresentar Pedro, olha que coisa interessante, fazendo comparecer nessa mesma noite, estava Pedro de que jeito? Dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e guardado diante da porta, olha aí, diante da porta, guardavam a prisão. Era gente que guardava esse homem, que misericórdia. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu o quê? Uma luz. Resplandeceu o quê? Fala comigo, a luz. Na onde? Na prisão. E o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Olha que coisa legal. Caíram das mãos, o quê? Quando a luz chegou, o que caiu da mão dele? As cadeias. E disse o anjo, cinja-te e ata as tuas alpacas, quer dizer sandálias. E ele assim o fez, e disse mais, lança as costas a sua capa, e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era o quê? Real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via o quê? Pensou que estava tendo alguma visão. E quando passara a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu de que jeito? Meu Deus, é forte, sim ou não? E tendo saído o quê? Rua. E logo o anjo o quê? Se apartou dele. É um texto bastante forte, porque nos nossos dias hoje, Jesus, irmão, não mudou, ele é o mesmo, ele continua mandando anjo. Ele continua, na verdade, operando por esse ministério dos anjos. Isso aqui era tão comum nos dias, que depois que Pedro é solto, quando ele sai dessa prisão, ele vai para a casa lá de Maria. E algo interessante, quando ele bate na porta, uma menina veio atender ele. E a menina ficou tão alegre por ele estar na porta, que ela vai lá chamar o povo e fala, Pedro está lá na porta. E o povo falou assim, não acredita, isso aí é o anjo de Pedro. Era, na verdade, normal nesses dias, a operação, na verdade, o ministério dos anjos, através dessa operação de sinais. Mas entenda isso, quando a gente lê esse texto, a gente consegue entender que Pedro aqui, ele representa uma igreja perseguida. Entendeu o mistério? Então entenda, Tiago já tinha sido morto, prenderam a Pedro, e Pedro aqui, ele representa a igreja, representa um povo, na verdade, ele estava aqui representando uma parte da igreja que estava presa. Então entenda, a Bíblia nos fala que a igreja fazia contínua oração por ele. Isso é interessante, no versículo 5, vem comigo para você ver. Pedro, pois, era de que jeito? Fala comigo assim, aqui Deus se revela. Não, fala de novo, fala bem forte, aqui Deus se revela. Quem está aí na sua casa, fala dentro da sua casa assim, aqui Deus se revela. Como um Deus livrador, libertador, transformador. Fecha os seus olhos e fala para a sua alma, aqui Deus se revela. Como um Deus libertador. Fala assim, como um Deus salvador. Fala assim bem forte para a sua alma entender, aqui Deus se revela.
como um Deus transformador. Irmãos, Deus se manifesta no versículo 5 como um Deus libertador. Pastor, mas como assim? A Bíblia nos fala que lá no Velho Testamento Deus se manifestou. Deus livra o povo do Egito, na verdade uma prisão de 430 anos. Deus liberta o povo. Eu creio nisso, irmãos. O nosso Deus é um Deus libertador. É um Deus que pode transformar, é um Deus que pode quebrar todo jugo. Eu creio no nome de Jesus, irmãos. Então entenda isso, enquanto a igreja orava, estava sendo gerado no mundo espiritual a soltura de Pedro. Isso é bastante interessante, irmãos. Por quê? O que a gente entende com isso? Nós temos o poder de levantar em oração e gerar algo na oração. Nós temos o poder de voltar em nome de Jesus e determinar em nome de Jesus. Nessa noite você tem o poder de gerar pela fé. Quem recebe isso no nome de Jesus? Pastor, gerar pela fé por quê? Porque a fé ofende tudo que é natural. Ler uma palavra dessa e aceitar de maneira natural não dá para encarar, não dá para entender, irmãos. Porque aqui é muitos milagres, é muita coisa sendo feita, é muito poder de Deus. Então entenda, eu só posso receber essa palavra pela... Então entenda, tudo aquilo que é natural na sua mente confronta essa palavra. E tudo aquilo que é de fé na sua mente, em nome de Jesus, acredita nessa palavra. Que Deus, quando se manifesta como um Deus libertador, salvador, transformador. Deus pode livrar, Deus pode transformar, Deus pode livrar e Deus pode transformar. Pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Nós somos a igreja, irmãos, nessa noite. Você é a igreja, você tem essa autoridade de gerar algo. Nós somos igreja, irmãos, e Deus, em nome de Jesus, se você vai sair daqui em nome de Jesus entendendo isso, que nessa noite eu preciso entender que eu tenho o poder de gerar algo pela fé, em um nome de Jesus. Por que pela fé, pastor? Porque a fé ofende tudo que é natural, tudo aquilo que está falando, que não tem jeito, que não vai acontecer, que não é dessa maneira. A fé vem e confronta aquilo que é natural. E eu creio nessa noite, irmãos. Quantos creem nisso nessa noite? Olha o versículo 6, olha o que diz o texto. Deus se manifesta, a igreja orava. Olha, e Herodes? E quando Herodes estava, para o fazer comparecer na onde? Vamos ler comigo de novo, nessa mesma? Vamos de novo, nessa mesma? De novo, nessa mesma? Eu creio nisso, irmãos. É nessa mesma que Deus vai dar livramento. Não sei para que você precisa, não sei para que você almeja. Você que está aí, eu creio que é nessa mesma noite Deus pode nos dar livramento, irmãos. Deus pode guardar a minha e a sua vida. Deus pode guardar a minha e a sua casa. Deus pode abrir a porta, fechar a porta. Ele tem poder, irmãos, em nome de Jesus. Nessa mesma noite, eu creio nisso. Fala comigo assim: quando a igreja está gerando na oração, os planos de Satanás são frustrados. Herodes achou que ia apresentar Pedro e ia matar ele, mas felizmente quer dizer, quando a igreja está orando e está gerando na oração, os planos de Satanás são frustrados. A Bíblia nos fala que nenhuma ferramenta forjada contra nós na verdade vai prosperar. Deus vai jogar por terra. E nessa noite, levanta as suas mãos, eu quero liberar sobre a sua vida. Quando a igreja tem fé, ela está profetizando, ela está liberando a palavra, todos os planos de Satanás são frustrados em um nome de Jesus. O inimigo planejava matar Pedro, fazer ele comparecer, julgar e matar, mas a Bíblia nos fala que os planos do inimigo, fala comigo, foi frustrados. Eu creio nisso nessa noite, no nome de Jesus. Os planos do inimigo foram frustrados. Olha que interessante, que o inimigo estava prestes para apresentar. Qual que era a posição de Pedro? Que jeito que ele estava? Que jeito? Preso. Mas o que ele fazia? O que ele fazia? Não é algo normal não, sim ou não? Esta noite estava Pedro de que jeito? Dormindo entre dois soldados. Vamos separar para você poder entender. Quando você está passando a dificuldade, dormir é fácil? Não. Você está passando a luta, a adversidade, dormir é fácil? Dormir na cadeia é pior ainda. Está entendendo o mistério? Dormir na cadeia, amarrado, com duas pessoas do seu lado, piorou ainda. Está entendendo o mistério aí? Ele dormia preso pelas mãos, um soldado de um lado, um soldado do outro, para certificar que ele estava ali naquele local.
Porque o anjo já tinha livrado Pedro outra vez, de outra prisão. Lá em Atos 5,19, ele já tinha fugido, na verdade, escapado. Sendo livre pelo poder de Deus uma vez. Aí o inimigo se certificou, agora ele vai ficar. Então prendeu um do lado do outro, fora da porta, mais soldados. Quem está entendendo o mistério? Quem está pegando o mistério aí? Então quando a igreja entende o propósito, ela, em nome de Jesus, irmãos, ela gera, no poder da oração, ela tem o poder de frustrar todos os planos do inimigo no nome de Jesus. Quem recebe no nome de Jesus? Quem recebe no nome de Jesus? Eu creio nisso, irmãos, eu creio. Mas Pedro dormia de que jeito? Tranquilo, em paz. Sim ou não, irmãos? Sabe o que me encabula? Ele dormia mesmo sabendo da notícia que Tiago, amigo, na verdade parceiro no apostolado, tinha morrido. Entenda isso, ele dormiu debaixo de uma sentença de morte. Se você soubesse que ia morrer amanhã, você não ia dormir, irmãos. Você ia ficar acordado o mais possível. Sim ou não, irmãos? Ele dormiu tranquilo. Isso aqui me impressiona. Por quê? Olha que coisa interessante. Se ele dormia, revela, fala comigo, confiança. Pastor, como que eu tenho confiança no momento difícil? Eu fiquei meditando nisso aqui um tempão. Como que eu confio num momento difícil? Como que eu confio num momento cabuloso? Porque aqui nós estamos falando de um momento impressionante. E a igreja, fala comigo, gerando na oração. Qual que é a nossa função? Gerar na onde? Na oração. Olha que coisa interessante. Aqui revela a confiança, porque ele só dormiu porque confiava. Não é verdade, irmão? Deitou e falou, chega a falar um pouquinho, soldado, chega a falar um pouquinho, deixa eu dar um jeito nessas correntes aqui, vou dar um jeito de dormir. Dormiu, capotou. E era o lugar mais complicado de dormir. Dormiu em meio à tribulação, dormiu em meio à luta, dormiu em meio às ameaças, dormiu em meio, na verdade, aos gritos do inimigo, tentando apresentar ele no outro dia, e a sentença não tinha jeito dele escapar, porque já estava tudo combinado, já tinha matado um apóstolo, e na verdade, se ele fosse apresentado também, o quê? Morreria. Ele consegue o quê? Fala comigo, dormir, em meio ao caos. Por que fala comigo? Confiava. Confiar em Deus não é fácil. Por quê, pastor? Porque no momento que você tem que confiar, é no momento difícil. Você não precisa confiar em Deus quando tudo está dando certo. Está dando certo. Para que você vai confiar em Deus? Quando tudo está fluindo, você vai confiar em Deus para quê? Quem está entendendo o mistério? Deus prova a nossa confiança, fala comigo, é nas adversidades. É nas complicações da vida que Deus, na verdade, prova a nossa confiança. É nesse momento que Ele prova a nossa fé, se nós confiamos nele ou não. E como confiar em Deus, pastor, em momento difícil? Como você vai confiar? Aí eu me fiz lembrar, na verdade, me fez lembrar de Davi. Como que eu confio em Deus? É lembrando, na verdade, das vitórias já vencidas. Ah, não, irmão, é muito bom. Sim ou não? Davi, quando estava prestes a enfrentar Golias, ele chega em Saul e Deus faz ele lembrar das vitórias já vencidas. Quais? Ele olhou para Saul e falou assim, fique tranquilo, rei. Eu já matei um leão e já matei um urso. Esse gigante aí está no papo. Está entendendo o mistério? Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? A gente não consegue lembrar daquilo que Deus já fez. Nossa memória é curtinha. Deus já fez, Deus já operou, Deus já guardou, Deus já livrou. Tem gente aqui que não morreu porque Deus guardou. Tem gente aqui que não morreu ainda porque Deus livrou. Tem gente aqui, irmãos, que está nesse ambiente aqui porque Deus tem um plano e um propósito. Está entendendo o mistério? Mas aí vem, irmãos, uma onda, infelizmente, irmãos, bem negra, de pavor, de angústia, de aflição, e vem para minar a nossa fé. Vem para nos roubar a convicção que Deus já fez, que Deus faz e que Deus é agora, que Deus é no passado e que Deus é no futuro. Ele é o mesmo ontem, na verdade, hoje e vai ser eternamente. Então Deus sempre antes de uma grande batalha, Ele te faz lembrar das vitórias já vencidas. Fique tranquilo, rei, eu já matei urso, já matei o quê? Leão. Esse gigante aí pode ficar tranquilo. Golias pode ficar tranquilo. Deus é quem vai fazer essa obra. Eu creio nisso, irmão. Deus está levantando uma igreja que confie nele pelo poder da palavra. Pedro confiou tanto que, fala comigo, dormia. Ele fazia o quê? Dormia. Não dormia debaixo de uma dificuldade só natural, mas também de uma dificuldade espiritual. De um levante do inimigo que veio contra a vida dele, pegou e prendeu. Como que a gente entende isso? Como que a gente vai, na verdade, entender esse nível de confiança? Só lembrando das vitórias já vencidas. Daquilo que Deus já fez na minha e na sua vida. Por isso que Davi falava, na verdade o Salmo falava, eu quero que traga à memória aquilo que me traz
a esperança, irmãos. Chega só de notícia ruim, chega só de notícia triste, chega de história triste. Vamos, na verdade, trazer à memória aquele que nos traz a esperança. A esperança está no poder da palavra, irmãos. A Bíblia nos fala lá em Coríntios, fala que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. 3 coisas vão permanecer para sempre: a fé, a esperança e o amor. A fé é imediata. A esperança, ela tem o poder de me jogar para o dia de amanhã. Não desista, amanhã vai dar certo. Não desista, no final desse culto você recebe sua vitória. Pensou nisso? É esperança, irmão. Esperança está bem ligado com expectativas. A expectativa das pessoas estão zero. As pessoas estão frustradas, as pessoas não sabem as expectativas. E aí, irmão, qual que é a sua expectativa? Eu escuta, não sei, eu estou indo lá. Nós precisamos entrar essa porta com o nosso coração cheio de expectativa. No louvor eu tenho convicção, Deus vai falar comigo. Não, se Deus não fala no louvor, Ele fala na palavra. Se Ele não falar na palavra, Ele fala na oração final. A minha expectativa é que Deus me toque nessa noite. A minha expectativa é que Deus fale comigo nessa noite. Porque a vida é uma vida de expectativa, irmão. Sim ou não? E nesses dias o inimigo tem tentado nos roubar isso. A expectativa de acreditar, de ter convicção. Então fala, levanta a sua mão e eu quero liberar sobre a sua vida. Deus vai te levantar nesses dias. Com convicções, com certezas. Em um nome de Jesus, eu creio nisso. Em nome de Jesus, Deus vai te levantar como igreja. E Deus vai fazer você, em nome de Jesus, entrar num nível de confiança em Deus. Porque eu creio que a nossa confiança está na onde? Fala comigo, em Deus. E eu creio que Deus está levantando uma igreja que confia nele. Uma igreja que tem uma memória ativa daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele ainda vai fazer no nome de Jesus. Aleluia! Deus pode no nome de Jesus. Confiar não é ser irresponsável, irmãos, é entender que Deus está te guardando. Entendeu o mistério? Confiar não é ser irresponsável, porque analisando o texto, eu já tive preso. Acho que eu fiquei uns 23 dias preso, no presídio. É a noite mais lascada que tem na face da terra. O povo está na internet, eu já paguei, não estou aqui fugitivo não, viu? Fica tranquilo. Tem muitos anos, foi 98 para 99. Quando você lê Pedro dormindo, a gente consegue entender que a confiança precisa ser restaurada no nosso meio. Porque talvez você não está preso fisicamente, mas está preso emocionalmente. E não consegue dormir. É interessante isso, né, irmãos? Está preso emocionalmente e não consegue avançar na sua vida emocional. Talvez algo do passado, por isso que o ministério pastoral tem o poder de tratar com o seu passado. O ministério profético tem o poder de te dar destino no seu futuro. Pegou aí o mistério? Pegou aí? Então agora eu estou, na verdade, liberando uma palavra pastoral, para que você entenda. Que nós precisamos sim restaurar a confiança em Deus, nesses dias, no meio da igreja. Nós precisamos confiar em Deus, entendendo que Pedro estava sendo perseguido, foi preso, pego, guardado. Mas a Bíblia nos fala que quando o inimigo traçou o seu plano, a igreja gerou um plano nos céus, que frustrou os planos de Satanás, em nome de Jesus. Aleluia! Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja vai avançar e o inferno vai recuar, irmãos. Nós somos esse povo que confia no Senhor, que espera no Senhor. E as noites era muito complicado, porque é um lugar de confusão. Por isso que Pedro me impressiona, ele dormia em momento de crise, ele dormia em momento de uma sentença difícil, ele dormia num tempo que a Bíblia nos fala que ele deitou e dormiu. É interessantíssimo, irmãos, porque quando você descansa, Deus trabalha. Ah não, mano. A Bíblia fala que na verdade o choro dura quanto tempo? Mas o que acontece pela manhã? A alegria vem, irmãos. O que é que pode impedir o sol de nascer? Hã? É assim, ninguém pode impedir a sua bênção de se manifestar. Assim como o sol nasce, quando amanhece, Deus faz na minha e na sua vida. Ninguém pode impedir, irmãos. Talvez você pode estar passando por um problema difícil, algo cabuloso, mas eu quero dizer, vai amanhecer. Fala comigo, eu preciso confiar em Deus. Agora, olha o versículo 7. Olha o resultado
resultado de quem confia em Deus. Porque talvez você fale, pastor, mas o que eu ganho confiando em Deus? Vou te mostrar o resultado de quem confia em Deus. A sua confiança pode ser abalada, sim ou não? Sim ou não? Do mesmo jeito que ela pode ser abalada, ela pode ser restaurada. Não, pega aí, irmão, pega aí, cola no seu espírito. Do mesmo jeito que a minha confiança em Deus pode ser abalada, ela também pode ser restaurada. Fala comigo, uma via de mão dupla. E hoje Deus está restaurando a sua confiança nele. Então eu vou te mostrar o resultado de quem confia em Deus. Porque confiar em Deus, fala comigo, não é fácil. Porque é momentos, o quê? Fala, difíceis. Que Deus prova a nossa confiança nele. Quem está entendendo o mistério, irmão? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros em... Mas nós, o quê? Fazemos menção da onde? No nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Mas olha o versículo 7, vem comigo. E eis que sobreveio, quem entrou? Fala comigo, o anjo. Ah, irmãos. Então entenda, para aqueles que confiam, vai viver uma experiência espiritual da parte de Deus. Olha o resultado de quem confia. Veio o anjo. E o anjo fez o quê? Do Senhor. A Bíblia é clara, o anjo era de quem? Fala de Deus. E resplandeceu, fala comigo, a luz. Fala na onde? A dificuldade de Pedro era na onde? A dificuldade era na onde? A ameaça vinha da onde? Fala pro seu irmão, Deus nunca erra o endereço de fazer uma obra de Deus na sua vida. Foi lá que resplandeceu. Fala comigo, o quê? Versículo 7. Resplandeceu uma luz na prisão e tocou na onde? Tocando a Pedro. No lado. Despertou dizendo, levanta-te. Levanta de que jeito? Deus falou de que jeito? Fala assim, Deus tem pressa. Isso é interessante. Olha o resultado. Primeira coisa, quando a luz chega, as cadeias são quebradas. Primeiro resultado. De quem confia no... Se passou que cadeias? Pode estar na mente. Pode estar no pavor. Pode estar nas ameaças do inimigo. Pode ser de várias as maneiras, irmão. Aqui cadeias representa tudo aquilo que quer nos prender. Tudo aquilo que não quer deixar a gente avançar no propósito de Deus. Segunda coisa, a luz sempre nos coloca, fala comigo, de pé. Fala comigo, a luz sempre nos coloca de pé. As trevas sempre quer na verdade, nos colocar embaixo, irmão. As trevas revelam humilhação, revelam vergonha, revelam, irmãos, infelizmente, perca no caráter, perca na personalidade. Mas a luz, quando ela chegou, tocou e falou, fica de que jeito? De pé. Outra coisa, terceira coisa, Deus, você fala comigo, tem pressa na obra que Ele quer fazer na minha vida. Ele tocou, a luz entrou, quebrou cadeias, a luz entrou, colocou ele de pé, a luz entrou e falou, eu estou com pressa. Três coisas acontece para quem confia em Deus, para quem tem confiança na palavra de Deus. É isso que Deus está esperando nesses dias. Um povo que confia em Deus, para que possa viver. O anjo só entrou, irmão, fez essas três coisas, porque Pedro, fala comigo, descansava no Senhor. Ah, isso é muito bom, irmão. Sim ou não? Quem recebe isso no nome de Jesus? Agora o versículo 8 revela que Deus é Deus de, fala comigo, Deus de detalhe. Irmãos, a Bíblia, ela pega os mínimos detalhes. Olha que coisa interessante, olha o que ela diz aí, versículo 8. Depois que ele vive essa experiência, colocou ele de pé, levantou, despertou, acordou, ficou em pé. Depois, o que aconteceu depois? Fala comigo. A luz colocou ele de pé, sim ou não? As cadeias se quebrou e Deus falou para ele, tem pressa. Agora no versículo 8, olha que detalhe, tanto que Deus é Deus de detalhe. E disse o anjo, cinja-te as tuas sandálias. Tudo que você não quer pegar no momento desse é o quê? Chinelo. Não é verdade? Você está saindo da prisão e fala, não, peraí, eu vou lá buscar meu chinelo havaiana. É assim que você faz? Quando eu saí da prisão, eu saí descalço. Eu larguei a minha. Lembrei direitinho, saiu descalço, só de bermuda, sem camisa. Só a gralha. Parecia uma caveira andando. Era, irmão, lascado. Larguei aquela chinela novinha. Minha mãe tinha comprado. Eu acho que minha mais ajosa. Foi minha mãe. Larguei lá a chinela. O anjo falava para ele, pega a chinela. Não tem que ter algum mistério nisso aqui. Pega a chinela? Como assim pega a chinela? Não é verdade? Tudo que não queria levar era o quê?
chinelo, irmão. Pega o quê? A sua sandália. E fala o quê ainda? E calça, amarra. Porque não era igual a nossa. Pôs no pé, saiu correndo. A sandália tinha que pôr, irmão. Tinha as tiras, tinha que amarrar. Tá entendendo o mistério? Então entenda isso, irmão. O que Deus está fazendo, ele falou para ele, fica de pé na posição de receber. Mas quando eu estiver fazendo, fique tranquilo, pode calçar aí. Ah, não, você entendeu. Não, irmãos, Deus está falando, quando eu estiver fazendo, fica tranquilo. Pode calçar à vontade aí. Tá entendendo o mistério aí, irmãos? Aí eu fui pesquisar por que pega as sandálias. Porque Pedro, irmãos, quando o anjo liberta ele daquele cárcere, o anjo estava falando para ele aqui, ó, calça a sua sandália. Por quê? A única coisa que uma pessoa, na verdade, não tinha, se você visse uma pessoa descalço, revelava que ela era escrava, ela não tinha chinelo. O anjo estava falando assim, você vai sair daqui como livre, não como escravo, você não é qualquer um. Que é isso, irmãos? Você vai sair daqui, é como livre, não como escravo. Você não é qualquer um. Depois ele fala para ele, pega a sua capa. Ah não, irmão. Aí mexeu comigo. Porque a capa, eu fui estudar, a capa revelava a autoridade. Isso é legal, né, irmãos? Pedro estava falando para ele, você não sai daqui como escravo e você não vai sair daqui sem a sua capa, sem a sua autoridade. Porque Pedro não estava fugindo, ele estava sendo livre na autoridade de Deus. Ah, irmão, eu creio nisso, irmãos. Talvez você está pegando esses mistérios aí para a sua vida, irmão. Deus está fazendo uma obra aqui, eu creio nisso, irmãos. Nós não estamos fugindo, nós estamos sendo livres pelo poder e autoridade de Deus nessa noite. Ele diz a ele, pega a sua, fala com ele, capa, pega a sua autoridade. Ah, irmão, Pedro não estava fugindo, ele estava sendo solto na autoridade do nome de Jesus. Então o resultado de quem confia em Deus é você ficar entre a luz, quebra a cadeia, presença da luz, coloca de pé. Deus fala que tem pressa. Quando ele entra para ministrar, ele fala, calça a sandália, fique tranquilo, pega a tua capa, pode pôr. Está entendendo o mistério, irmãos? O que você quer dizer com isso, pastor? Que Deus tem pressa que você se coloque na posição. E depois fique tranquilo que é Ele que vai fazer. Ah, irmãos, eu creio nisso, irmãos. Deus que nos quer na posição de tomar posse, uma igreja que gera na oração, uma igreja que entende o propósito da oração. Irmão, só sabe o quanto que a gente precisa de orar quando a gente está em batalha, sim ou não? Quando a gente está tranquilão, a gente quase não ora, mas quando você está debaixo de batalha, debaixo de enfrentamento, debaixo de, na verdade, de muita adversidade do inimigo, a gente fica bom para orar, fica ou não fica? A gente fica bom para falar de Jesus, a gente fica bom para buscar, a gente fica bom para levantar de madrugada. Irmãos, a gente perde o sono. Sim ou não? E aqui Pedro, irmãos, pegou a sandália e pegou o quê? A capa, a autoridade. Saiu como livre, porque não estava fugindo, estava sendo solto na autoridade do nome de Jesus. Creio nisso. Olha que interessante, versículo 9, vem comigo. Eu já estou quase encerrando para nós orar. E saindo seguia o quê? Ó, e não sabia que era o quê? Real. O que Deus está fazendo era tão impressionante que ele não achava que era real. O que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia o quê? Alguma visão. E quando passara a primeira e a segunda guarda, chegou à porta de ferro, que dava para onde? A qual se lhe abriu. Isso é muito legal, né, irmão? De que jeito? Essa tecnologia já existia lá, irmão. A gente abre o portão aqui, né? Presença acha que é algo novo, já existia aqui com os anjos. Não é verdade, não é? Os anjos já estavam trazendo na verdade, trazendo à luz aquilo que já existe no céu. A porta abriu automaticamente. Olha que coisa interessante. E tendo o quê? Saído da onde? Percorrer a rua. Pode ler o resto aí. Percorrer a rua. E logo o anjo se apartou dele. Versículo 9 e 10 fala de 4 milagres que foram feitos. O 9 e o 10. Eu vou liberar cada chave, você vai tomar posse no nome de Jesus. Olha interessante. Quando a igreja orou, gerou na oração. Porque Deus é fiel. Quem recebe isso, irmão? Ele gerou.
4 milagres. Primeiro, fala comigo, primeiro, a impotência dos soldados, porque eles não conseguiram nem ver Pedro. É 4 quartetos de soldados. Dá quanto? 16 soldados para guardar um homem. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Não importa de que maneira que o inimigo levante, Deus, quando quer livrar, ele livra. Pronto, acabou. Pronto, é Deus, é fiel. Fala comigo, a impotência dos soldados. Eles não viram. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Aquilo que Deus preparou para você, irmão, fique tranquilo, seu inimigo não está nem sabendo. Vou provar isso na Bíblia. Abra aí, Ed, para mim, por favor. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Olha a coisa interessante. Mas como está escrito, as coisas que não viu e não o quê? São as que Deus preparou para os que o amam. O que Deus preparou, o seu inimigo não vai ver, irmãos. Ele passou por eles nem o notaram e nem o viram. Primeira coisa, passou por eles e os seus inimigos não os viram. Segunda coisa, as cadeias caíram pelo poder de Deus. Terceira coisa, passaram por 3 portas sem ser notados. Quantas portas? 3 portas. E por último, a porta foi aberta de que jeito? Fala comigo. Automaticamente. O que isso quer dizer, pastor? Que o que Deus faz na minha e na sua vida é de repente. De repente um milagre acontece, de repente Deus opera, de repente Deus toca, de repente Deus livra, de repente Deus transforma, de repente Deus faz, foi de repente a porta abriu. E ele o quê? Fala comigo, saiu. E quando ele saiu, ele caiu, aí ele volta em si. E tomado, tornando, assim disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor o quê? Enviou o seu anjo. E o quê? E me livrou da mão de quem? De Herodes. E de tudo o que o povo judeu, o quê? Esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome o quê? Marcos. Aonde muitos estavam reunidos, fazendo o quê? Ei, irmão, esse é o propósito. E batendo Pedro, na onde? Na porta do pátio, uma menina chamada o quê? Olha que detalhe. Rod saiu, que jeito? A escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na onde? Aqui veio um mistério. Olha que coisa interessante. Ele estava na onde? Já tinha sido lido. Disse-lhe estas. Disseram-lhes estas. Foram o quê? Estais fora de si. Mas ela afirmava que assim o quê? Era. E diziam, é quem? É o anjo de Pedro. Olha que coisa interessante. Mas Pedro perseverava de que jeito? Em bater. Perseverava o quê? Em bater. Olha que coisa forte. E o quê? Esse povo estava fazendo o quê? Orando. Quando a bênção chegou, o que aconteceu? Ficaram espantados. Eles nem acreditaram naquilo que estava orando. Está entendendo o mistério, irmão? Eles estavam orando para Deus livrar e Deus livrou. Quando aconteceu, eles não acreditavam que era Deus quem estava fazendo. Porque o que Deus faz é de repente, irmãos. Tem coisa que você pode estar orando aqui e Deus está trabalhando lá. Abra comigo em Atos, eu vou encerrar Atos 16, no mesmo livro. Vira só umas folhas aí. Atos 16, 26. E fique de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar. 16, 26. Aqui é outro episódio com Paulo já. E o de repente, explicando automaticamente, a porta abre e ele está solto. Eu vou te explicar aqui agora nesse texto. Olha que coisa forte. Aqui já está falando de Paulo. Já mudou o personagem, mudou a pessoa. Mas a dificuldade era mesmo. Paulo e Silas estavam presos. Por fazer a obra de Deus estava preso. E aqui a Bíblia nos fala que eles cantavam.
E quando tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da onde? Tá aí. Atos 16, 25. Perto da onde? Não, é porque eu li o 24 para ficar mais entendido, perdão. Então vamos lá, 25. E perto da onde? Paulo e Silas o quê? Não, já vou te dar uma dica. Esse mistério da meia-noite tem um segredo aí. Nessa semana fosse eu não dormir à meia-noite. Começava a buscar nesse horário aí. Porque lá nós falamos da meia-noite, sim ou não? Aqui de novo, perto, que hora? O que acontece? Olha aqui, dá pra você ver o mistério. Tem um mistério nesse horário aí, ó. Já tô te dando a dica. E tem, ó, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram. E todas as portas e foram o quê? De todos. Esse é o de repente de Deus. De repente Deus faz, de repente Deus opera, de repente Deus toca. E nós vamos orar agora nessa palavra. Nós vamos gerar algo na oração. Eu quero orar pela sua vida. Quero chamar o louvor aqui em cima, pode vir, no nome de nós vamos adorar uma canção. E eu quero orar por você que está aqui, pela sua casa. Depois no final do culto, se você quiser uma oração individual, separada, para a gente poder aglomerar, a gente vai orar pela sua vida. Mas eu quero fazer uma oração aqui coletiva pela fé. Eu quero unir a minha fé com a sua agora nesse propósito de gerar algo pela fé em nome de Jesus. Então você vai fechar os seus olhos aí comigo, nós vamos fazer uma oração, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor nesses últimos, na verdade, minutos de encerrar esse culto, crendo que Deus tem esse poder de agir. Quando a igreja se levanta no propósito de gerar na oração. Eu não sei o que está sendo gerado no seu coração nesses dias, mas eu quero dizer, Deus tem o poder de gerar. No meu e no seu espírito, palavras de fé, palavras de ordem, palavras de resgate, palavras de autoridade, palavras que tomam por posse, porque Deus nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Deus nos ungiu em nome de Jesus, Deus nos levantou com essa unção de autoridade, todo espírito do medo, de pavor, de aflição, em o nome de Jesus, cai por terra hoje nas nossas vidas. Oh! O Espírito de Deus está neste lugar, igreja. Começa a clamar a Ele. Deixa Ele gerar em você, em nome de Jesus, aquilo que Ele está liberando para fazer nessa noite. Oh, Espírito Santo, eu creio. Com seus olhos fechados, faça a sua oração aí com Deus. Deixa Deus te tocar nessa noite. Aí você na sua casa fecha os seus olhos e começa a profetizar. Oh, Espírito Santo, eu creio. Esse é o momento de você ser igreja. Começa a soprar esse vento de fortalecimento da tua igreja. Levanta a tua igreja nesse momento de oração, meu Pai. Nesse momento de intercessão. Fortalece a tua igreja. Agora sobre mim. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar.
O distanciamento não é impedimento para o poder de Deus agir no nosso meio. Nós servimos no Deus de Israel, Jeová Rafa, o que sara e o que cura, Jeová Sabaoth, que luta as nossas guerras. Nós servimos um Deus poderoso e fiel. Que nessa semana a sua confiança nele eleve, que você eleve o seu nível de confiança nele, porque a igreja tem o poder de gerar as bênçãos de Deus na terra. Que nesses dias o nível de confiança em Deus seja elevado na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus propósitos, nos seus projetos. Que o inimigo não venha matar, que o inimigo não venha prevalecer nos seus planos, mas que a mão de Deus nos guarde e nos livre. Que nessa semana o nosso nível de confiança, de maturidade na confiança nele eleve. Que nós possamos ser guardados, protegidos, libertos, transformados pelo poder dele nessa noite. Que a mão do Senhor te conduza nessa noite, debaixo dessa unção e dessa palavra. Que você saia daqui entendendo que você é uma igreja que tem autoridade de gerar pela fé no nome de Jesus. Porque a fé ofende tudo que é natural. Nós saímos desse culto como espirituais e não carnais, cheios dessa palavra de coragem. Eu profetizo que todas as cadeias, que Deus te coloque de pé pela luz dessa palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que todas as cadeias caiam por terra nessa noite. As cadeias emocionais, espirituais, as cadeias da culpa, porque a voz da culpa fala nesses dias. Eu profetizo em nome de Jesus que todas as prisões de vergonha, de acusação, seja quebrada em nome de Jesus. Que toda obra de frustração do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Eu profetizo nessa semana uma semana de confiança e experimentar de um resultado de uma igreja que confia nele. Eu profetizo nessa semana uma semana de boas notícias sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo sobre aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, meu Deus, que estão debaixo, Deus, de oxigênio. Eu profetizo em nome de Jesus que essa palavra te alcance, que você seja livre desse ambiente, que você seja livre desse hospital, que Deus manda o seu anjo neste lugar e te sare em nome de Jesus. Ei! Ramanai dorobadarakat no komanai darabadarakat no komanai. Yerepinio doromanai darabadai do komanai darabadarakat no ko. O nosso Deus ainda opera, Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele dá o livramento. Ele dá o livramento, Ele é quem liberta, Ele é quem sara, é Ele é quem assina os papéis difíceis, é Ele. É Ele é quem assina os papéis que não podem ser assinados. Ei! E a última porta se abriu automaticamente. Porque é de repente que Ele faz. É de repente, é de repente. Só vive o de repente de Deus quem confia. Vou liberar de novo, igreja. Só vive o de repente de Deus quem confia. Oh! E nessa semana seja uma semana de vitória. Uma semana de ser visitado por uma experiência de Deus na sua vida e na sua casa. De transformação, de libertação, de quebra de jugo, de abundância. Que toda a escassez, em nome de Jesus, seja desviada da sua casa, da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Que a abundância de Deus alcance o seu coração nessa noite. E que essa palavra te fortaleça. Você é a igreja que tem a autoridade de gerar na oração as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém que confia nele. Deixa vir a mim todos aqueles que são meus, que de maneira nenhuma eu vou lançar fora.
Deus não desampara ninguém que são, na verdade, que confia nele. Essa é a semana, igreja, de confiar em Deus, de esperar em Deus, de crer no Senhor e na força do seu poder, no nome de Jesus, porque as cadeias caíram pela força do poder do Senhor. E nessa semana você possa viver uma experiência de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Aplauda mais uma vez aquele que é, que era, que é, que vai ser eternamente, porque Ele reina sobre as nações da terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós confiamos em Ti, Senhor, e na Tua graça. Agora estende as suas mãos, Senhor, eu vou encerrar. Estende as suas mãos. Pai, que toda essa palavra é uma semente, que ela encontra a boa terra do coração do Teu povo, que ela encontra a boa terra do coração da Tua igreja, e que ao cair na boa terra ela germine em nome de Jesus e produza frutos de quem confia em Deus, de quem espera em Deus. E que todos os planos do diabo dessa semana sejam frustrados. Se o inimigo tem planejado contra a sua vida, em nome de Jesus eu libero essa palavra. Que os planos de Satanás sejam frustrados, sejam impedidos pelo poder da oração, pelo poder de uma igreja que gera as bênçãos de Deus no poder da oração. E que nessa semana você caminhe confiando, crendo, acreditando, a ponto de descansar confiando nele. Que tenha descanso para sua casa, descanso para sua mente, descanso para sua alma, descanso para as fadigas na verdade da sua alma. Que você confie que Deus está no controle. Que nessa semana Deus possa andar em o nome de Jesus e te fazer andar no caminho das boas notícias, no caminho da abundância. É no nome de Jesus que nós liberamos essa palavra de Deus na sua vida. Está terminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe a tua família, no nome de Jesus. E graças a Deus. Amém.